Talvez agora você compreenda o paradoxo sutil que sempre esteve à espreita. É quando cessamos a luta para controlar a vida que ela, misteriosamente, começa a nos obedecer. Não por medo, mas por sincronia. Como um rio que, ao deixar de bater contra as margens, descobre a profundidade de seu próprio curso. O que você buscava com tanto esforço já sussurrava dentro do seu silêncio. E foi no instante em que parou de procurar que começou, enfim, a encontrar. Não há mapa mais preciso que a leveza que nasce quando a alma desiste de resistir ao que é. Lembra-se da dor que o mantinha acordado, das listas mentais que jamais se esgotavam, do frio invisível que sempre o acompanhava mesmo em dias quentes? Aquilo não era você. Era apenas o molde de um personagem esculpido pelo medo, um reflexo do mundo, não do seu espírito. Montaigne diria que vivemos mais dentro das nossas ideias do que nos fatos, e talvez seja por isso que, quando mudamos a forma de pensar, tudo ao redor começa a se transformar. Sem alarde, sem mágica, apenas com a quietude de quem se reconcilia consigo mesmo. Não se trata de abandonar a razão, mas de permitir que o coração também tenha voz. A preocupação constante é uma armadura pesada demais para quem deseja dançar com a existência. E talvez hoje, depois de tudo que você ouviu, sinta algo diferente. Não uma certeza, mas uma abertura. Um espaço interno que não existia antes. Um pequeno alívio que, se for acolhido, pode se expandir como luz invadindo uma casa escura. Essa luz não vem de fora. Ela sempre foi sua. Apenas estava escondida sob os escombros de tudo que você pensava que precisava temer. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer. É não precisar mais se proteger o tempo todo. É andar pelas ruas da vida sem carregar um escudo imaginário. É confiar que mesmo o inesperado pode ser um mestre disfarçado. E quando essa confiança desperta, o mundo muda. O tempo desacelera. As palavras ganham peso. Os gestos se tornam poesia. O medo ainda aparece, mas já não governa. Porque agora você sabe. O que começa a dar certo na vida não é fruto do controle, mas da entrega. Se algo dentro de você despertou, mesmo que de forma tímida, deixe isso crescer. Não se apresse em entender, sinta. Comente o que ressoou. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vive em guerra com o invisível. Inscreva-se, não por rotina, mas porque deseja continuar essa jornada de dentro para fora. Há mais verdades a serem desenterradas, mais máscaras a serem dissolvidas, mais silêncios esperando ser ouvidos. E lembre-se, às vezes, tudo começa a dar certo. No exato momento em que você se permite parar de lutar. Existe um momento estranho, quase imperceptível, em que o corpo relaxa antes da queda. Um suspiro breve, uma entrega silenciosa, uma espécie de trégua entre a mente que luta e a realidade, que é. Nesse espaço raro, entre o que você teme e o que realmente acontece, mora uma liberdade que você nunca ousou tocar. Porque a verdade, aquela que você pressente mas evita, é que se preocupar tem sido o seu esconderijo. Um ritual de controle que mascara o pavor do imprevisível. Você se tornou íntimo do sofrimento antecipado, porque ele dá a falsa sensação de preparo. Mas Montaigne diria, o que é mais tolo do que sofrer duas vezes? Uma pelo que não veio e outra pelo que já se foi? E no entanto é assim que você vive, um exílio construído com os tijolos da sua própria vigilância. O que poucos admitem é que há uma forma de prazer escondido na preocupação. Ela oferece um papel, um drama, um enredo onde você é o herói da precaução, o mártir da responsabilidade. Mas o que acontece quando o roteiro não exige mais o seu esforço? Quando o mundo, apesar de você, começa a se alinhar, a mente grita inquieta. Isso não pode ser real. Porque aceitar que a vida flui melhor, sem o seu constante aperto no volante, é aceitar que talvez você não seja tão necessário assim. E essa ferida narcísica, essa ferocidade do ego que quer ser o maestro de todas as sinfonias, é o que impede a leveza de nascer. Você não quer apenas que tudo dê certo. Você quer ser o autor de cada acerto e, paradoxalmente, isso é o que mais atrasa sua paz.
Há memórias escondidas em cada linha de tensão que atravessa seu rosto. Cada ruga emocional guarda a lembrança de um dia em que algo fugiu do seu controle e doeu. Talvez tenha sido uma perda, uma humilhação, um abandono, e você prometeu em silêncio: nunca mais serei pego desprevenido. Desde então, transformou-se em sentinela de si mesmo. Montaigne, em sua solidão filosófica, nos alertaria: é inútil viver em constante vigília contra a dor, pois ela se apresenta com ou sem convite. E no fim, esse estado de alerta contínuo é o que consome sua vitalidade. Você pensa que está se protegendo, mas na verdade está se apagando aos poucos. Evitar o sofrimento é o novo sofrimento. Tentar evitar o caos é se aprisionar nele. Imagine agora, com honestidade, como seria acordar amanhã sem aquela aflição disfarçada de cautela. Como seria não olhar o telefone com o coração em suspenso, não prever cada diálogo como se estivesse em um campo minado, não imaginar 1000 finais trágicos antes de viver sequer um começo real. Soa libertador, eu sei, mas também aterrorizante, porque se você parar de se preocupar e tudo começar a dar certo, então, por que se preocupou a vida inteira? O que fará com o tempo, com a energia, com o espaço mental que antes era habitado? Por monstros invisíveis? Essa ausência pode parecer um vazio, mas é um campo fértil. O silêncio que você teme pode ser a primeira palavra de uma nova existência. E então, chegamos à fronteira mais perigosa de todas: a rendição. Não como fraqueza, mas como sabedoria. A rendição que Montaigne praticava diante da própria finitude, dos próprios limites, do próprio não saber. Ele não exigia que o mundo fosse estável. Ele dançava com sua incerteza. Talvez você não precise de mais planos, mais metas, mais controle. Talvez só precise permitir, porque quando você deixa de pressionar o mundo para se encaixar em suas expectativas, ele começa a se manifestar de formas inesperadas. E quando para de tentar salvar tudo, tudo começa, enfim, a se salvar sozinho. Mas essa verdade não se ensina. Ela precisa ser vivida, sentida, sofrida. E é exatamente isso que começará a acontecer agora. O ser humano deseja a paz, mas idolatra a vigilância. É como um cão preso que late para a liberdade com a mesma força com que a teme. O ato de se preocupar não é só um sintoma, é uma identidade construída com zelo. Você se acostumou a viver em estado de alarme, como se o mundo lá fora estivesse sempre prestes a ruir, que ao mesmo tempo, como se o seu esforço ansioso fosse o único alicerce que o sustenta. Mas e se o mundo não precisasse ser carregado nos seus ombros? E se toda essa arquitetura emocional que você construiu fosse apenas um castelo feito de medo empilhado, onde cada tijolo foi cimentado por traumas não curados, por silêncios não compreendidos, por dores herdadas? Montaigne, com sua sabedoria terrosa e orgânica, sabia que o homem não teme a realidade. Ele teme o que imagina sobre ela. A preocupação é uma forma de ficção, um romance trágico escrito todos os dias na sua cabeça, onde você é o protagonista que tenta impedir um destino que nunca foi escrito. E, no entanto, ao se apegar a esse enredo, você cria exatamente aquilo que mais queria evitar: o esgotamento, o desencontro, a angústia silenciosa de quem nunca está realmente aqui. Há um tipo de loucura nisso, uma lucidez perversa que o faz acreditar que quanto mais sofre por antecipação, mais estará seguro do que virá. Mas a vida, com sua ironia feroz, costuma premiar justamente os que soltam e punir os que insistem em segurar. Você diz que se preocupa porque ama, que antecipa o caos porque é responsável, que analisa tudo porque é inteligente. Mas será mesmo? Ou será que a preocupação é o vício emocional que o impede de tocar na profundidade da vida sem máscaras? Há algo de orgulhoso nisso, algo de arrogante até, como se a sua mente, ao prever o pior, pudesse evitar o inevitável. E nesse jogo, você nunca descansa. A alma se cansa, mas o ego insiste. Porque ele não quer apenas se proteger, ele quer ter razão. E se a vida der certo sem sua ansiedade, quem você será? O que restará de você
Se tudo que construiu estava baseado no medo do que poderia acontecer? As piores prisões são aquelas decoradas com boas intenções. A cela da preocupação é forrada com frases que parecem sensatas. É melhor prevenir, é só precaução, estou apenas sendo responsável. Mas lá no fundo você sabe que está cansado de viver sob a tirania do e se, que cada plano B é, na verdade, uma declaração de desconfiança contra a vida, que cada cenário catastrófico que você ensaia mentalmente é um veneno invisível que rouba a sua capacidade de presença. E Montaigne, com sua ternura crua, diria: o homem que mais sofre é aquele que tenta se preparar para o que nunca poderá controlar. Não se engane, há um preço por viver nesse estado de expectativa ansiosa. Um preço que você vem pagando em parcelas silenciosas, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua criatividade sufocada. Porque a preocupação não resolve o problema. Ela apenas mata a sua capacidade de viver antes que o problema chegue. E talvez esse seja o veneno mais elegante, aquele que chega disfarçado de cuidado. Mas a alma sabe quando está envenenada, mesmo quando o sorriso continua no rosto. E é nessa contradição que a transformação começa. Quando você percebe que soltar o medo é, paradoxalmente, o gesto mais corajoso de todos. Você já reparou como se tornou especialista em se distrair de si mesmo? Como desenvolveu métodos sofisticados para nunca encarar o silêncio absoluto que existe entre um pensamento e outro? Porque é nesse intervalo que a verdade se esconde. Uma verdade incômoda, crua, inominável. Você não controla nada. Nenhuma certeza é permanente. Nenhuma promessa é inviolável. Nenhuma estrutura é inquebrável. E ainda assim você insiste em simular segurança, como um mágico desajeitado que tenta esconder seus próprios truques. Montaigne nos avisou: a maior liberdade está em aceitar a incerteza como parte do ser. Mas você preferiu adornar suas correntes com ouro, chamando-as de responsabilidade, de cuidado, de amor. A preocupação, no fundo, é um disfarce para algo mais sombrio, o medo de encarar a própria vulnerabilidade. Porque se você parar de se preocupar, talvez precise admitir que não tem mais desculpas para não viver, que não há mais onde se esconder, que não pode mais culpar o mundo, o tempo, os riscos, porque de repente tudo está bem. E é exatamente isso que assusta. Estar bem é insuportável para quem só aprendeu a sobreviver. É como um deserto, sem dor. E você sente saudade da tempestade, mesmo que ela o tenha quase destruído, porque ao menos nela você sabia quem era. Sofrer de alguma forma dava sentido à sua existência. Você não nasceu preocupado. Você foi treinado para isso, condicionado como um cão que aprende a tremer ao som de uma corrente, mesmo que nunca tenha sido preso de fato. Os rostos que o criaram, as vozes que o formaram, os silêncios que o feriram, tudo isso se infiltrou na sua mente como uma programação oculta. E hoje, mesmo quando tudo está calmo, sua alma ouve o eco do perigo. Você espera o pior, porque aprendeu que o melhor nunca dura. Montaigne diria que essa é a mais cruel das heranças, aquela que transforma a mente num campo de batalha sem inimigos reais, um combate contra fantasmas. E o mais trágico, você é o único que sangra. Mas há um espaço, ainda que estreito, entre a dor e o medo. Um vão invisível onde o ser pode simplesmente respirar, não fazer, não prever, apenas ser. Esse espaço, desprezado por uma mente que exige justificativas, é onde mora a verdadeira transformação. Montaigne buscava esse intervalo em suas longas conversas consigo mesmo. E talvez, se você ousar permanecer um pouco mais nesse vazio entre preocupações, algo comece a se dissolver. A rigidez interna, o nó na garganta, o olhar sempre em alerta. Tudo isso começa a cair como cascas velhas de uma identidade que já não sustenta mais a sua alma. Você não precisa mais carregar os pesos que herdou. Não precisa se antecipar a cada erro, como se estivesse condenado a repetir todos os fracassos que já testemunhou. A vida não exige isso de você. A preocupação constante não é virtude, é prisão. E ninguém o condenou, exceto você,
mesmo. A chave sempre esteve na sua mão, mas é preciso mais coragem para abrir a cela do que para continuar nela, porque a liberdade, essa que Montaigne vislumbrou nas profundezas do ser, exige um abandono radical, o de tudo aquilo que você acreditava que o protegia, mas que na verdade apenas o impedia de viver. Talvez agora você compreenda o paradoxo sutil que sempre esteve à espreita. É quando cessamos a luta para controlar a vida que ela, misteriosamente, começa a nos obedecer. Não por medo, mas por sincronia, como um rio que, ao deixar de bater contra as margens, descobre a profundidade de seu próprio curso. O que você buscava com tanto esforço já sussurrava dentro do seu silêncio, e foi no instante em que parou de procurar que começou, enfim, a encontrar. Não há mapa mais preciso que a leveza que nasce quando a alma desiste de resistir ao que é. Lembra-se da dor que o mantinha acordado, das listas mentais que jamais se esgotavam, do frio invisível que sempre o acompanhava, mesmo em dias quentes. Aquilo não era você. Era apenas o molde de um personagem esculpido pelo medo, um reflexo do mundo, não do seu espírito. Montaigne diria que vivemos mais dentro das nossas ideias do que nos fatos, e talvez seja por isso que, quando mudamos a forma de pensar, tudo ao redor começa a se transformar. Sem alarde, sem mágica, apenas com a quietude de quem se reconcilia consigo mesmo. Não se trata de abandonar a razão, mas de permitir que o coração também tenha voz. A preocupação constante é uma armadura pesada demais para quem deseja dançar com a existência. E talvez hoje, depois de tudo que você ouviu, sinta algo diferente. Não uma certeza, mas uma abertura. Um espaço interno que não existia antes. Um pequeno alívio que, se for acolhido, pode se expandir como luz, invadindo uma casa escura. Essa luz não vem de fora. Ela sempre foi sua. Apenas estava escondida sob os escombros de tudo que você pensava que precisava temer. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer. É não precisar mais se proteger o tempo todo. É andar pelas ruas da vida sem carregar um escudo imaginário. É confiar que mesmo o inesperado pode ser um mestre, disfarçado. E quando essa confiança desperta, o mundo muda. O tempo desacelera. As palavras ganham peso. Os gestos se tornam poesia. O medo ainda aparece, mas já não governa. Porque agora você sabe, o que começa a dar certo na vida não é fruto do controle, mas da entrega. Se algo dentro de você despertou, mesmo que de forma tímida, deixe isso crescer. Não se apresse em entender, sinta. Comente o que ressoou. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que vive em guerra com o invisível. Inscreva-se, não por rotina, mas porque deseja continuar essa jornada de dentro para fora. Há mais verdades a serem desenterradas, mais máscaras a serem dissolvidas, mais silêncios esperando ser ouvidos. E lembre-se, às vezes, tudo começa a dar certo. No exato momento em que você se permite parar de lutar.